Saudações a todos. Saudações. Eu sou Luciane Silva, sou estudante de 4ª Câmara da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje é dia 28 de maio de 2023 e trago com você a conferência O Homem Consciente não é vítima das circunstâncias. Para iniciar esta conferência, vamos perceber, compreender as palavras consciente, vítima e circunstâncias. Consciente. Consciente, em sua origem, significa saber perfeitamente. Vítima. Vítima significa vencido. Vítima tem sua origem naquelas pessoas e animais que eram sacrificados. Então, vem daí esse termo e ao longo do tempo, vítima também foi colocado para aquela pessoa que recebia algum tipo de prejuízo. Porém, vítima, vencido. Circunstâncias. Circunstâncias é tudo aquilo que se põe de pé ao nosso redor. Circunferência ao nosso redor. E instância, ficar em pé. Vamos perceber as diferenças, as distinções entre consciência e inconsciência. Inconsciência, desequilíbrio, caminho torto, mentira, desvio no olhar. Então, inconsciência é a utilização errada dos sentidos. É o abuso aos sentidos físicos. A consciência, ela é o despertar, ela é vida, ela é o caminho reto, ela é a utilização equilibrada dos sentidos humanos. Enquanto que a inconsciência, os sentidos humanos são abusados pelos defeitos psicológicos, para satisfações dos defeitos psicológicos. A consciência utiliza os sentidos humanos para o ser. Então eles são equilibrados. Despertar a consciência para fazer saber acerca do ser, acerca do Dharma, da real existência. O que é o ser? O ser é a nossa essência, é o que realmente somos. Existe a existência, na qual a humanidade está presa no sentido de pensar que só existe a existência. Porém, a vida, ela é ampla. A vida engloba todas as existências. O real ser, a nossa essência, aquele quem realmente somos. E o Dharma. O Dharma é o trabalho espiritual. É o que viemos fazer, o que viemos realizar. Existe o trabalho físico, que nos proporciona o alimento, as condições para existirmos. E existe o Dharma, o nosso trabalho espiritual, realizado pelo Deus interior que há em nós. A humanidade
em sua maioria, não está bem como pensa estar. A humanidade carrega dentro de si defeitos psicológicos que desconhece, defeitos psicológicos que são distorções de suas condutas, de seu caminho. Não é porque se percebe uma multidão indo em uma direção que aquele caminho está correto. É necessário ser um investigador do próprio caminho. Como podemos saber que o caminho está correto? Pelos frutos que esse caminho dá, pelo resultado das ações. Imagine uma multidão, pessoas caminhando junto com você. E você percebe nessas pessoas, se você parar para perceber, você irá ver aquela pessoa que reclama de tudo, você irá ver ali o egoísta, aquele que quer que façam tudo por ele, irá ver a pessoa irada, nada tá bom, está sempre gritando, irá ver a criança birrenta, irá ver também o senhorzinho ou a senhorinha ranzinza, irá ver aquela pessoa que olha para todas as mulheres e também aquela mulher que olha para todos os homens. Irá ver todas essas reações nesta multidão de pessoas. Porém, o que você percebe ali também está dentro de você, porque é um reflexo do que está fora. Então percebemos aqui as pessoas, neste caso, em reações, expressando defeitos psicológicos, também chamados de agregados psicológicos. Então, podemos perceber aqui o metido, a pessoa que só tem olhos para o trabalho, não percebe mais nada, o avarento, guarda tudo para si. Percebemos aqui uma pessoa alimentando vício, essa pessoa está aqui fumando. Percebemos outra pessoa alimentando gula, porque a pessoa gulosa ela come em qualquer lugar, em qualquer condição. Percebemos a pessoa distraída, o valentão, pessoa que traz para si, quer resolver tudo na força. E assim, cada um que nós observarmos, iremos ver, porque os defeitos psicológicos, eles se expressam através do olhar, através da postura corporal, pessoa que anda torta, faz caretas. As pessoas, de modo geral, se percebem ou se sentem tão boas. Então aqui nós colocamos uma pessoa que está percebendo todos esses elementos, todas essas reações nas pessoas fora de si, no outro. Porém, todas essas reações, esses defeitos, existem dentro da pessoa. E o mundo externo é um reflexo do que carregamos dentro de nós. Todas essas reações que se percebe fora e que a pessoa carrega dentro de si, em um outro momento, ela expressa uma reação ou outra desta. Mesmo se surpreendendo e se percebendo bom demais e achando que isso é um defeito do outro, mas não dele. Porque os defeitos psicológicos, eles fazem isso, eles fazem
perceber fora, mas não perceber dentro. Pergunta. Percebendo todos esses movimentos, toda essa tagarelice, choros, resmungos, você gostaria de continuar caminhando junto com essas pessoas? Para onde este caminho leva? É claro que na humanidade, aqui no nosso exercício, nos concentramos para perceber os defeitos psicológicos. Mas existem também atos de bondade. Porém, os próprios defeitos psicológicos que há em nós nos impedem de perceber claramente esses atos de bondade, mais do que conseguimos perceber. Para que possamos refletir. O dia nasce e se finda, e assim se findará também a nossa existência, quer consciente, quer inconsciente. O que esses defeitos psicológicos fazem em nós? Esses defeitos psicológicos distorcem a verdade. Eles são um desequilíbrio. Então aqui, observem a nossa ilustração. Observem esta ilustração. Embora a pessoa aqui representada esteja com uma estrutura corporal bem volumosa, ele não consegue se ver desta forma. Isso é uma doença. O defeito psicológico é uma doença em nós. Eu coloquei este exemplo para estudarmos, porém, em cada defeito psicológico vai existir o mesmo, uma distorção da verdade. Fazendo aqui, neste caso, com que a pessoa busque cada vez mais ficar mais musculosa, neste exemplo. Porém, por maior que essa pessoa fique, por mais forte que essa pessoa fique, ela se vê assim. E o que isso ocorrerá na pessoa? Um desgaste de suas emoções, um desgaste de suas energias, um desequilíbrio. Nós temos a energia sexual, que gera energia para os demais centros da máquina humana. O centro sexual, ele é responsável pelos outros centros da máquina humana. Pelo centro motor, centro instintivo, centro emocional, centro intelectual. Quando a pessoa desgasta um centro da máquina humana, em nosso exemplo, a pessoa está desgastando o centro motor. Ela está desgastando sua máquina humana, está gastando, utilizando e extraindo energia do centro sexual, desequilibrando sua máquina humana e atrapalhando, trazendo doenças para o centro motor, o centro sexual e o centro motor. E todos os outros centros também. Desequilíbrio de um é desequilíbrio dos demais. Os defeitos psicológicos são a ira, a preguiça, o orgulho, a inveja, a avareza, a gula e o orgulho. Estes são os principais, derivando-se em outros, vestindo outras roupagens.
Então, um exemplo de vítima das circunstâncias. Pessoas que alimentam vícios. O que são vícios? São atenções demasiadas e prejuízos à saúde física, à saúde emocional daquela pessoa. Um exemplo. Vou dar um exemplo meu. Eu desenho, faço pinturas, desenhos. E já houve outras épocas em que eu dava uma demasiada atenção. Desenhava por horas. Esquecia que eu tinha que me alimentar. Quando eu via, já havia se passado a hora do almoço, a hora do café. Isso é um desequilíbrio. O resultado do desenho era bonito, era algo bom. Porém, o processo pelo qual eu passava para realizá-lo era desequilibrado. Então, quando a pessoa coloca a atenção demasiada em alguma atividade e passa por horas naquela atividade, ela não terá tempo para as demais. Isso é um desequilíbrio, é um vício, que quando se repete é um vício. E existem vícios no qual há um prejuízo, além de tempo, há um prejuízo para a saúde da pessoa, como a pessoa que fuma, a pessoa que bebe. Quais resultados a pessoa irá recolher de suas ações? Pessoa que ingere bebida alcoólica, ela está trazendo adormecimento, ela está trazendo esquecimento, ela está prejudicando não só a si, ela está prejudicando a todos que estão à sua volta. A pessoa perde família, filhos, esposa, o matrimônio. Isso é um exemplo de vítima da circunstância, porque a pessoa criou e alimentou um vício e foi vítima deste vício. Uma pessoa que desperta consciência não é mais vítima das circunstâncias, porque a consciência não vitimiza. Então, nós temos aqui uma imagem da Mãe Divina, a Mãe Durga, uma expressão egípcia, uma expressão hindu da Mãe. E a Mãe, ela pode se expressar, tem vários nomes, dependendo da cultura. É Maria, Ísis. É ela que é a forma de Deus, a forma feminina de Deus em nós, quem elimina esses defeitos. Porém, é necessário a nossa ação, a nossa vontade, nosso querer. Querer eliminar, querer não mais alimentar aquele defeito. É necessário que haja em nós o querer, a vontade. É necessário que haja em nós a autoobservação. Não se sentir vítima. Ver as ações, as próprias ações. Perceber o que essas ações causam na máquina humana. E aí pedir à Mãe Divina que elimine este defeito. Com a seguinte petição: Mãe Divina, queime este defeito. Este é um trabalho longo. Não é em uma petição que esse defeito será eliminado. É necessário que a pessoa busque, que haja autoinvestigação, que ela perceba outras formas que esse defeito irá querer se alimentar. Como eu dei exemplo anterior do vício da bebida, pessoa que decide parar de beber. O vício é a necessidade dele em se alimentar. E irá acontecer ocasiões
onde outras pessoas irão apresentar a bebida, irão apresentar aquele elemento do qual a pessoa está trabalhando sobre si. É necessário de haver força, falar não, lembrar da mãe, fazer a petição. Essa petição ela é feita com o verbo silencioso, é um trabalho íntimo. Assim, os defeitos psicológicos irão dando lugar àquilo que eles aprisionam. Por exemplo, a ira aprisiona o amor, enclausura o amor. A pessoa que trabalha eliminando a ira, ela vai se tornando uma pessoa com mais expressões de amor. A pessoa que trabalha eliminando a gula irá se transformando em uma pessoa com mais temperança. E assim, cada defeito. Inveja, a pessoa irá se tornar, a pessoa que trabalha em si inveja, irá se tornar uma pessoa que vai buscar o querer o bem alheio. A avareza, a pessoa que é avarenta, que trabalha sobre si, irá ser uma pessoa mais generosa. Assim é o trabalho íntimo, o trabalho da morte dos defeitos psicológicos. Os defeitos psicológicos estão sempre insatisfeitos e buscando o alimento e ficando maior quando não se trabalha. Qual a natureza humana? A essência humana é a satisfação, estar satisfeito por existir, por respirar, estar alegre por poder enxergar, amar, leveza. Esta é a essência da alma humana. Um instante para apreciarmos e buscarmos essa essência em nós. Para que tenhamos essa leveza, para que percebamos melhor essa essência em nós, iremos realizar como prática desta conferência um exercício de transformações das impressões. Ao tempo todo recebemos impressões auditivas, visuais, sensoriais, e, devido aos defeitos psicológicos, nos prendemos a essas impressões. Gastamos energia pensando em determinada ocasião. A transformação das impressões consiste em transformar, vendo o real motivo, o que está por trás das intenções. Para isso, nós podemos fazer nesse exercício utilizando a ação do tempo. Um objeto de fascínio pode ser um vestido novo para uma mulher, no qual às vezes ela adormece a mente naquele vestido e tem aquilo como um tesouro. Porém, a ação do tempo irá reduzir aquele mesmo vestido lindo, cheio de pedras, em pó. Ele irá com o tempo ruir, se desmanchar. Então, ao perceber que está adormecendo a consciência, está se distraindo, pode ser por um motivo bom ou ruim, mas que está adormecendo a mente, se imagina, percebendo, visualizando e imaginando, no caso do exemplo que eu dei agora, o vestido lindo e maravilhoso, e passando pela ação do tempo, ir ruindo, ir se desmanchando.
Então irá perceber que aquele objeto não tem toda aquela importância que se está dando, que se está colocando o coração. Porque onde colocamos o nosso coração, gastamos energia. Onde colocamos a nossa atenção, também colocamos o nosso coração. Ser um observador de si mesmo. Instante para perceber, para sentir o gráfico. A sexualidade superior é a união de esposo e esposa, sem derramar o sêmen. Onde o casal transmuta suas energias sexuais. O Cristo, o sêmen é o Cristo, onde o casal faz iluminar o Cristo através da respiração profunda. O casal respira profundamente durante o coito sexual, trazendo as energias desde a base dos órgãos sexuais, da base da coluna, passando por cada vértebra, se dirigindo até o cérebro e depois retornando ao coração. E assim, se direcionando para todo o corpo. Aquele que pratica a sexualidade superior, ele vai aprendendo cada vez mais a amar e a amar melhor. O esposo vai aprendendo a amar cada vez mais a sua esposa e sua esposa a ele, porque eles vão acordando para o amor, despertando para o amor. Os frutos da sexualidade superior são regeneração da saúde, da vida, da alegria. Pessoa que pratica a sexualidade superior e que nutre o matrimônio perfeito, todos os elementos superiores do matrimônio. É uma pessoa que não se torna vítima de ciúmes, não se torna vítima de luxúria. O homem que vai aprendendo cada vez mais a amar sua esposa, ele não irá desejar outras mulheres, nem a esposa a outros homens. Esta é uma união de almas humanas e é uma união de alma divina. Porque a mulher, o real ser da mulher, une-se ao real ser do homem. É uma união divina. Existem algumas observações quanto à prática da sexualidade superior. Existem alguns eventos, algumas ocasiões, onde o homem e a mulher devem se resguardar, bem como a pessoa que espera pelo seu companheiro, pela sua companheira. O casal transmuta suas energias sexuais através da respiração profunda. A pessoa solteira sublima suas energias através de respiração, de mantras, porque ela ainda não tem
seu companheiro e sua companheira para que possa realizar este trabalho da sexualidade superior. Então ela sublima através das energias. O rapaz que aguarda sua companheira, ele guarda as energias do Cristo dentro de si. Ele as acalma com a respiração profunda. Sublima, bem como a mulher também. Há outros momentos, como quando a esposa está no ciclo menstrual. Neste momento, não é praticada a sexualidade superior. É necessário um tempo para que possam novamente praticar a sexualidade superior. Quando a esposa engravida, é necessário se resguardar. Não se pratica a sexualidade superior pelo tempo da gestação e por outro tempo em que há a amamentação do bebê. Há outros momentos quando o casal, um dos dois, não está bem emocionalmente. Então, naquele momento também não praticam a sexualidade superior. É necessário que esposa e esposo estejam bem. Se estiver doente ou algum outro evento que não seja bom, então nesse momento eles se resguardam. Para nos auxiliar em nosso trabalho íntimo, em nossas meditações, meditação, um processo onde paramos para nos auto-observar, para sentir Deus em nós, para sentir a Mãe Divina, para sentir e perceber a nossa real essência, para pararmos e escutar. Para isso é necessário que o nosso corpo se acalme, que as nossas emoções se acalmem, e se tornem emoções superiores, para que a nossa mente se acalme e assim possamos escutar. Em nossas práticas, para nos auxiliarmos neste aspecto, nós trabalhamos com a Sagrada Ayahuasca. A ingestão da Sagrada Ayahuasca nos traz concentração, nos traz relaxamento, nos auxilia a aquietar a mente, a aquietar o corpo, para podermos ter uma meditação mais profunda. É uma bênção para aquele que vem a esta escola de meditação, Escola Templo Aura Florescer, pode gratuitamente, essa medicina ela é entregue gratuitamente, bem como todos os ensinamentos e todas as medicinas aqui trabalhadas, o rapé, a sananga, todos os conhecimentos aqui trabalhados são feitos de forma gratuita. Gratuita porque esta escola de meditação trabalha o sacrifício pela humanidade. O sacrifício pela humanidade é a entrega de forma gratuita, sem nenhum interesse comercial. A entrega da morte dos defeitos psicológicos, a entrega da prática da sexualidade superior e a própria entrega, a própria forma de fazer essa entrega, que é de forma gratuita e sem nenhum interesse comercial. Isso se chama sacrifício pela humanidade. Para que os irmãos possam buscar a iluminação, para enxergar todos os eventos que os circulam e que recorrem porque aqui é uma escola, recorrem até que a pessoa perceba
trabalhe sobre si e salte dessa recorrência. Dessa forma, entrego essas chaves para autoobservação, esses ensinamentos, com o coração, para que todo aquele que assista esta conferência, depois os que estão assistindo de forma presencial e os que irão assistir pela internet, possam trabalhar sobre si e possam recolher os frutos. Grata. Que todo aplauso seja para o nosso Deus interior, jamais para a personalidade.